Obrigada. De nada, meu amor. Te amo. Também te amo, viu? Não vou mais ficar brava com você. Tô brava com o pedágio. Para desligar! Estamos deixando Milão. Nosso destino agora é longe demais. Vamos para Turim. Turim é praticamente aqui do lado, dá uns 160 km. É o que a gente levou de Castione para cá. Deu aí uns 160 km também. Agora a gente vai fazer mais 160 para Turim, onde a gente fica um dia lá fazendo passeios. Vou visitar o Museu Egípcio. Eu sou apaixonado pela cultura egípcia. Adoro tudo que envolve o Egito. E Turim tem o maior museu egípcio do mundo depois do Cairo. É o maior acervo que existe depois do Museu do Cairo, que é o oficial, né, por assim dizer. Nossa, vai ser muito legal. A estrada hoje é autopista. Até pensei em pegar umas estradinhas por dentro, mas sinceramente eu tô preferindo a praticidade da autopista. Ainda que a gente vai pagar aí uns 5 euros de pedágio, tá valendo. Muito boa essa nossa passagem por Milão. É óbvio que ainda tem muito mais coisa para fazer, né? Milão é uma cidade aqui que daria para ficar mais uns 2 dias, 3 dias. Mas como a gente não tem a intenção de fazer tudo sobre Milão, nem tudo sobre nenhuma cidade, é só realmente um turismo, vamos assim dizer, básico, já tá bom. Temos um longo caminho pela Itália. Turim praticamente fecha a parte norte. E aí a gente começa a descer para Sicília. Mas não vou dar spoiler não. Vocês vão ter que ficar comigo, com a Dona Elda, se quiser saber os nossos caminhos. Vai tomando nota aí das nossas dicas, vai tomando nota dos nossos caminhos, para depois você ter um bom parâmetro e vir fazer a sua Itália também, a sua Europa. Nossa, passou um filme aqui na minha cabeça de tudo que a gente tem que fazer. Meu Deus. Hoje a gente está completando uma semana que desembarcamos aqui em Milão. A essa hora eu tava descendo. Meu avião tava pousando aqui em Milão. Uma semaninha já foi. E agora? Não, aqui só pega o cartãozinho. Pega e guarda com carinho. Hoje é só autopista. Já passamos aqui no primeiro pedágio. Pegamos o nosso ticket. Na saída dessa pista a gente entrega e paga. Normalmente as velocidades dessas pistas aqui são 130. Olha lá, 130 km. Nessa velocidade eu vou chegar lá ontem. Ontem eu tava lendo os comentários no YouTube que o pessoal deixa nos vídeos e respondo a todos sempre.
E tem muita gente nova chegando no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Muita gente manifestando a satisfação de ver os nossos vídeos, elogiando. Fico muito feliz disso. E, obviamente, que junto com essa galera nova, vem muitos que, como é que eu posso dizer, buscam a perfeição, buscam um exemplo, e aí começa a descer o sarrafo, começam a fazer críticas, principalmente em relação ao fato de eu viajar com o capacete aberto. Já vi ali comentários de camarada colocando o código de trânsito todinho transcrito para me ensinar como é que eu devo agir, criticando que eu tô viajando, falando que eu tô correndo o risco de tomar pedrada. Cara, olha a estrada que eu tô viajando, cara. Onde é que tem pedra nisso aqui? Olha o tamanho da minha bolha. Eu agradeço a preocupação daqueles que se preocupam com o meu bem-estar, mas eu percebo que muitas das críticas não tá primando pelo meu bem-estar ou pela minha segurança. É encheção de saco mesmo. Cara, eu não sou exemplo pra ninguém. Eu sou exemplo pra minha filha. E eu já falei isso. Pra ela eu sou um exemplo. Eu sou uma pessoa de boa. Sou uma pessoa de paz. E aí chega alguns camaradas e descem o sarrafo, querendo que eu seja exemplo. Cara, exemplo a gente pega na nossa família. Quem dá exemplo pra gente é pai, mãe, avô, avó, tia. Não um motoqueiro, que eu já me declaro motoqueiro já pra galera sensível que é motociclista já vazar. Eu sou motoqueiro. Não venha buscar exemplo de vida com um camarada que tá dando a volta ao mundo de moto. Eu sou inspiração. Eu quero que vocês vejam o que eu tô vendo e fiquem com a pulguinha atrás da orelha. Cara, por que eu não vou também? Por que eu não faço? Porque eu não conheço esse lugar. Esse é meu intuito. Eu não uso a cueca por cima da calça, não uso capa e não salto de prédio e saio voando. Não sou super-herói. E com relação ao meu capacete aberto, se você está chegando agora no canal, eu sofro de claustrofobia. Se eu baixar essa viseira, eu começo a ter taquicardia, começo a ficar com falta de ar, eu começo a me sentir mal. Se você quiser curtir esse meu mal-estar, procura aqui no canal a playlist Guga Motovlog, principalmente a etapa Barretos, onde eu fiz uma parceria com a Harley Davidson e pilotei uma Fat Bob sem para-brisa. Cara, eu tinha que dar 100 km por hora e baixar a viseira, porque a turbulência era muito grande. E aí eu tinha que andar, sei lá, 20 km, diminuir para 80, abrir a viseira e recuperar a respiração e me acalmar. Eu sou assim, eu passo mal. Então, antes de me criticar, antes de vir me xingar, me ofender, seja um pouco mais empático. Em vez de meter o pau, para e pensa, cara, por que o Guga viaja com o capacete aberto? O que faz o cara agir dessa forma? Se quiser conhecer o meu caminho, vista os meus sapatos, para você entender o meu caminhar, a minha história. Seja muito bem-vindo ao meu canal, mas não busque em mim perfeição, não busque em mim um exemplo de vida. Aqui eu só tô para te inspirar, nada mais, nada mais. Se algo que eu faço vai contra a sua moral e os seus bons costumes, tenha o discernimento para entender que isso não é bom para você e não faça. Mas não vem ensinar um macaco velho de 52 anos que a lei de trânsito obriga eu fechar do meu capacete. Você entendeu? Porque eu não vou fechar. Eu já uso calça, bota, luva, jaqueta. Eu tô andando na velocidade limite da pista. Eu preservo a minha segurança e a da minha mulher. Basta, já tá bom. Tenha uma vida mais leve, meu parceiro. Sorria. Não tente consertar a vida dos outros.
Viva a sua vida e deixa eu viver a minha. Se inspira nisso aqui e lembre-se, quando você apontar um dedo pra mim, tem 3 apontando pra você. E como eu sempre digo, boas estradas sempre. Cadê meu ponto morto aqui? É aí, bem. 19 pila? 19 pila. Cê tá louco, mano. Meu pai. 20 euros, cara. Eu tava pensando que eu ia pagar 5. Caraca, eu podia pelo menos fazer sol depois disso. Foi um almoço. Cáspita. Por que eu não peguei as estradinhas por dentro? Vai ser muito melhor. Ah, entrega a Deus, vai. Eu dou no pedágio, compre leite pros filhos dele. Dona Elda tá aqui indignada que a gente já pagou 19,20 euros no pedágio da autoestrada e agora a gente passou no outro pedágio e tem que pagar mais 1,50. Que isso? Eu não como isso! Não, hoje já não tem jantar. E tem 4,90, 6? Que isso? Hoje não tem jantar, bem. Ah, tá louco. Gente, moto não é carro. Tem que avisar, Itália. É tanta raiva assim que Torino tem de Milano. Que Torino tá com muita raiva, com muito ódio de Milão. Porque, gente, não tem sentido. A estrada não é de ouro. Não tem uma conveniência. O mato é igual dos dois lados. Lá tem. Não tem nada, nossa, não tem aquela coisa que fala, nossa, o asfalto é um tapete. Não, tá ok, mas não é aquela coisa. A Bandeirantes é melhor. E ainda tá chovendo. E ainda tá chovendo. Se a gente tá apagando aí, tá com sol. Pagando, porque é totalmente coberta a rodovia. É, ou pelo menos não junta nuvem, né? Bolonha tem os póticos, tudo coberto. Tudo porto. Calçadas com cobertura. É. Não, aqui tinha que ser coberto, no mínimo. É verdade. E outra, a moto não impacta nada no asfalto. É, mas dá serviço do mesmo jeito, bem. É serviço, gente. Dá. O imposto, o seguro não é só para repor asfalto. É SOS, é segurança, é câmera. Eu não vi um telefone pra me ligar. Até agora. Não, tem uns SOSzinhos, tem. Eu não vi. Tem SOS. Não como no Brasil a cada 1 quilômetro, mas tem. Entendeu? Desculpa, viu? Desculpa, Não se pagou, né, bem? Não, país maravilhoso, mas os pedágios são uma facada. É um absurdo. Eu não estou contente, fiquei muito chateada, fiquei muito aborrecida. Eu achei que era um erro. Eu falei, não, peraí. É só enfiar o papelzinho e hasta la vista. Hasta la vista é espanhol. Não, arrivederci. Arrivederci. Tchau. Tchau. Tchau foi pro meu bolso. Ó meu bolso, ó. Que deselegante. Você acha? Olha, eu tenho que pagar tudo isso. Ainda a bonita que veio abastecer não abastece. Não abastece, só cobra. O Google, cadê a máquina para pagar? Cadê a máquina? Não tinha. Aí ficamos 10 minutos e a moça veio. Jordan. Você riu, mas rindo de raiva. Estou rindo de raiva. Aí tudo bem. Eu falei, ai, que legal, vou ver uma pessoa abastecendo, porque ninguém trabalha aqui. Aqui você tem que fazer, é o autoatendimento, você tem que pôr a gasolina, né, na máquina. Aí ela veio, o Guga deu dinheiro, ela pegou o dinheiro, aí eu fiquei achando, ela vai abastecer. Não, ela ficou olhando pro Guga. Aí o Guga, tadinho, olha, bonita, olha o caracol. Aí pegou. Descargou, velho.
cachorro. Eu não vou. Nem vem falar que me ajuda isso aí. Que eu não vou comer. Tadinho do bichinho, ele tá alegre, tá na chuva. Só caracol pra ficar alegre na chuva. Eu não sou caracol. Aí, o menino, coitado, abasteceu. A bonita ficou olhando. Nem verificou se ele fez certo e saiu. A bonita foi lá ver Ladre de Casa. Ladre de Casa, gente, é um programa italiano. Ladre, em italiano, é ladrões de casa, ladrões de casa. Entendeu? Eu amei esse programa, é o melhor programa da Itália. Aí, Jesus amado, aí meu marido foi lá, pegou, botou a bombinha no lugar, na chuva, vou ir pra cá, a gente tá esperando um pouquinho, porque estamos a 13 quilômetros, com preguiça de pôr a capa. Estamos com preguiça. Falar nisso... Já tá arrumadinha, sabe? Depois tem que, secar, dobrar, deixa lá. Deixa ela lá. Vamos embora então? Que horas são, velho? Agora, 11h30, eu acho. Então vamos. Vambora. Falei que a gente chega meio-dia. Ai, que maravilha. Vai dar na hora. Obrigada, viu, Gabi? Bora motocar. Segurança e graças a Deus fez um planejamento ótimo que eu rodei 150 quilômetros. É, isso aí. Obrigada. Não de nada, meu amor. Te amo. Também te amo, viu? Não vou mais ficar brava com você. Tô brava com o pedágio. Pode desligar. Buongiorno amici, come stai? Molto bene. Molto bene. Estamos aqui em Turim, para os italianos Torino, mas o certo é Turim, porque aqui é a região de Piemonte e no dialeto piemontês, seria isso? Piemontês? Piemontês. Se fala Turim com N. No Brasil a gente fala Turim com M, mas tá certinho. A gente está hoje indo no Museu Egípcio. Sou apaixonado, falei isso para vocês ontem na moto. Sou apaixonado pela cultura egípcia. E aqui a gente tem o segundo maior museu egípcio do mundo, o maior acervo. Perde só realmente para o Museu do Cairo. Então a gente está indo lá conferir. É uns 3 quilômetros do nosso hotel. Daria para ir de metrô, mas passar aqui, velho. Daria para ir de metrô, mas é legal você ir andando, porque você vai vendo toda a arquitetura da cidade, vai vendo o dia a dia da galera. Então vale a pena a pernada. Lá em Milão a gente acabou andando cerca de 16 quilômetros. Bati meu recorde de caminhada depois do acidente, lógico. Nossa, fiquei orgulhosíssima. Também tô orgulhosíssimo de mim. E espero que hoje a gente não rode tanto assim não. Pelo bem as contas, a gente vai andar pelo menos uns 10. 3 para ir, 3 para voltar, já foram 6. A gente vai dar mais um girinho ali pelo centro. Assim, né? Então, tá favorável, estamos no jogo. Vamos bater essa perna aí e mostrar para vocês agora esse museu incrível. Eu espero que possa filmar e fotografar lá dentro, né? Então. E aqui não tem calçada. Ai, meu Deus. Pode passar por aqui? Ou Aqui é pra passar. Boa. É isso aí. Coisa bem particular aqui de Turim é esses pórticos, essas calçadas cobertas. Você pode ver do outro lado também tem. Praticamente essa parte do centro quase toda é com esses pórticos. Então
Se você está pensando em montar uma empresa de vender guarda-chuva aqui em Turim, você vai falir, meu amigo, porque dá para andar na chuva de boa, porque tem muito pórtico. Você consegue correr de uma marquise para outra, como a gente chama. De 18 quilômetros. 18 quilômetros de pórtico? É coisa pra caceta, hein? Olha que legal, cara. Não precisa de guarda-chuva. Vamos pegar aquele pórtico do outro lado? Tá bonito, né? Pega... Ali, ó. Para fazer esse museu aqui eu estudei um pouquinho da língua egípcia, né? E vou traduzir só uma frase só para vocês, tá? Esse aqui, ó. Aqui você pode ler: boas estradas sempre. Isso aqui é muito grande, cara. Você começa vendo só as pecinhas pequenas e aí depois você vai avançando no museu. A gente começa pelo segundo piso. Já estamos, eu acho que no primeiro piso, mas tem mezaninos e tem muita coisa, cara. Muita coisa. Muita coisinha pequena também. Você tem que ficar realmente parando e analisando e dando uma olhada de perto, porque tem muito detalhezinho, muito papiro, muita peça, cara. Tem muita peça. E tem umas peças gigantes também, uns sarcófagos bem loucos, sarcófagos de pedra, sarcófagos de madeira, múmias queimadas. É curioso isso. Quando eles faziam a preparação da múmia, né, eles secavam o corpo, tiravam os órgãos internos e enrolavam da bandagem com cera, um tipo de cera e sal, né? E essa cera com esse sal, ele muitas vezes gerava a combustão da múmia, né? Tutankhamon não está nesse museu, está no Cairo, e ele é um exemplo de múmia completamente queimada. A Alda fez a fotinho dessa múmia aí, vocês podem ver que ela tá chamuscada, né? Ela tá queimada. Era uma reação natural. É isso aí. Deixa eu ver que horas são aqui. A gente só ficou 2 horas aí dentro. Apenas 2 horas. A Elda fotografou todo o acervo. Agora a gente vai voltar pro Brasil. A gente vai publicar um livro com fotos do acervo completo da obra do museu. Eu vou falar para vocês que a princípio eu fiquei um pouco decepcionado. Ai, que absurdo! Eu tava esperando uma pirâmide lá dentro. Com certeza. Ele queria que o próprio faraó ressuscitasse para recepcioná-lo. Como está aí? Mas então, eu achei que era muita coisinha miúda e eu queria ver coisas grandiosas, entendeu? Sarcófagos. Grandiosos estão no Louvre. No Louvre. A gente vai dar uma olhadinha lá. Mas com certeza o do Cairo deve ser o picanha das galáxias. Não tem como nem negar. Mas aí você vai descendo os pavimentos e aí realmente vai ficando bem interessante. Mas eu vou falar pra você, eu dou 8. Nossa, eu dou 10. Tá 10?
Porque É que você vai publicar o livro, né? Eu vou publicar o livro. A riqueza dos achados é impressionante, porque é muito fácil você falar, não gostei. Você estava lá, você que descobriu. Imagina a emoção do arqueólogo de descobrir o trabalho. Não tô pondo isso no mérito. Eu coloco isso por trás, porque para trazer pra gente ver com essa facilidade no museu, é muito barato, é muito fácil. Barato não, 14 euros a entrada. É muito barato, mas eu digo assim, perto da descoberta e da pessoa que levou ali anos para descobrir, o arqueólogo e a sua equipe, é uma coisa fantástica você poder só ver, só apreciar o que foi descoberto. Bom, vamos agora... Mas eu acho que as peças deveriam estar lá no Egito. Eu acho que tudo tinha que estar lá, não tinha que ter museu aqui. Porque é tudo é deles, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos ver o Santo Sudário? Ou vamos comer? Então vamos comer. Acabamos aqui de degustar uma autêntica culinária italiana, diretamente do Burger King. Como é que tava, meu amor? O seu prato, o seu piatto? Tá É uma delícia. Muito saboroso. Muito bom. Muito bom. Fazia tempo que eu não comia carne. Autêntica culinária italiana. Recomendo para vocês, viu? Rápido, prático. Já estamos abastecidos agora para bater mais perna. Você mesmo vai aqui no autoatendimento, E se serve. escolhe, paga, retira. Acabou. Não precisa falar nada. Ok. Não precisa falar. Estou aqui em busca da Catedral de Turim, que é onde fica guardado o Santo Sudário. E aí você pesquisa no tio Google lá, quanto custa o ingresso para ver o Santo Sudário? O Santo Sudário é gratuito e fica no Duomo de Turim. Porra, show de bola, de graça? Bora, né? E aí chegamos aqui atrás, é a catedral, rodamos pra caceta, chamo, todinha fechada, entrada pelo lado. Não tem entrada pelo lado, a entrada pelo lado é do Museu Real, que é o que a gente não busca. E aí eu fui fazer uma pesquisa mais detalhada do Turim, do Santo Sudário. Você não pode ver o Santo Sudário. Tem passeio para ir ver o Santo Sudário, mas você não vê o Santo Sudário. Sabe por quê? Porque você só pode ver o Santo Sudário quando ele sai em procissão. Aí eu falei para ela, vamos sentar aqui e vamos esperar a procissão, né? Será que passa o quê? Meio-dia ou 2 da tarde? É mole as informações da internet, cara. Ainda bem que a gente não veio para Turim só para ver o Santo Sudário. A gente veio, na verdade, para ver o Museu Egípcio. Mas então, hashtag toma essa que é de graça. Nós passamos pela frente, amor, demos aquela volta. Dá pra passar por aqui. E a gente poderia ter ido reto. Mas também os mapinhas não ajudam. Não fala que tem o passagem. Google Maps é complicado. Não, o Google Maps é complicado. Ele Enfim. nos dá aí os endereços dos patrocinadores. Já saboreamos um autêntico hambúrguer Burger King italiano. Estava maravilhoso. Já vimos aí o Museu Egípcio. Agora vamos voltar para casa? Vamos voltar para casa? Vamos voltar para casa. Né? Senão eu já vou passar aí dos meus 15 km diários. Aí... Eu estou sem meu Tandrilax. Ele ainda está se preparando para a maratona. Não vai para a maratona ainda. Está se preparando. Mané Aratona. Bora. Uma curiosidade aqui de Turim são essas fontes de água bebedoura. Aliás, aqui na Itália você pode beber água da torneira. Mesmo do seu hotel, você pode pegar o copo e tomar. Na cidade existem essas bicas de água aqui, os tourinhos, de água potável. Então você não precisa ficar gastando aí 1, 2 até 3 euros numa garrafinha de água. Você traz a sua garrafinha, enche a água aqui e sai bebendo, que ela é boa para beber. Legal isso, né? Eu vinha todo dia com galão aqui. Todo dia. Enchia um galão de 20 litros. 20 litros numa semana. Uma semana? Imagina. Já vem aquela Fiorino cheia de galão.
Encho tudo para abastecer o mês já. Ai, pobreza. Eu vim de longe, imagina. Aproveitar, né? Todo dia. Eu vim de longe, aproveitar. Olha que legal, grafite. São poucos, né? Mas tem. Mas aqui é demais. Aqui é bonito, né? Aqui é muito, tudo é bonito. Lá Aqui é mais tranquilo. aqui é tranquilo. Eu Não gosto tem nem dessa trânsito. tranquilidade, sabe? Não tem aquele trânsito Não é? absurdo.